Hoje nós vamos tocar em um assunto que faz a roda do agronegócio girar, literalmente. Nós vamos falar sobre como a borracha e os pneus reformados estão prometendo não apenas uma baita economia para o bolso do produtor rural, mas também trazendo inovação e muita sustentabilidade para o campo. E o momento não poderia ser mais oportuno. Entre os dias 23 e 25 de junho, das 13 às 20 horas, o Expo Center Norte, em São Paulo, vai ser o palco de dois eventos gigantes e simultâneos do setor, a Expo Bor e a Pneu Show. Para nos contar tudo sobre essas feiras e sobre as tendências desse mercado que não para de crescer, nós temos a honra de receber Renato Cordeiro, que é o Head de Portfólio da Francal. Renato, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui para esse nosso bate-papo, para essa prosa. Prazer todo meu, prazer vindo, todos os telespectadores, nossa audiência, né? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é sexta-feira, na próxima terça-feira, na semana que vem, já acontece a feira, está chegando aí. A feira não, as feiras, né? São duas simultaneamente. Conta como é que está a emoção, como é que está a preparação para essas feiras. Expectativa altíssima, temos um jogo da Copa do Mundo no dia 24, então já aproveito para convidar os visitantes a assistir conosco, lá vamos torcer juntos, ele pega ali quase o finalzinho da feira, então dá para ainda aproveitarmos esse network aí com o futebol. Expectativa alta, preparamos a feira, sempre nós comentamos que a cada edição a gente já está pensando na seguinte, né? Então desde 24 estamos preparando esse evento, que ele ocorre desde 1996, foi a primeira edição, sempre bienal. Poxa vida. Né? Sempre bienal e concomitante. Então, a Expo Bor, que trata da cadeia produtiva da borracha, né? Então, quem que nós vamos achar lá como expositores? Então, o fornecedor de matéria-prima, fornecedor de máquinas e equipamentos, insumos e acessórios e serviços para quem fabrica artefatos de borracha, né? Muitas correias, pneus, aí os novos pneus, os artefatos de borracha, as autopeças fabricadas para tratores, implementos, todos estão lá. Então, essa cadeia nasce ali. E concomitante, não tem divisão ali no pavilhão, aliás, uma coisa complementa a outra, temos a Pneu Show, que é a feira que trata da reforma de pneu. Um tema vital que nós vamos debater aqui nos próximos minutos a respeito, que também é muito importante para o agronegócio. Então, são duas feiras simultâneas, dias 23, 24 e 25, no pavilhão vermelho do Expo Center Norte. A gente fala que o Brasil teve o ciclo da borracha, né? Teve aquele momento importante que a borracha era, assim, ela fazia parte da economia brasileira de uma maneira muito, muito grande. Como é que nós estamos hoje em termos de borracha? O Brasil ainda é protagonista? Sem dúvida nenhuma. A gente costuma dizer que a borracha está no meio, né, de toda a cadeia produtiva. Esse setor, nós contemplamos diversos setores, agronegócio, setor têxtil, calçadista, automotivo muito forte. Então, a borracha é um item fundamental para toda a cadeia produtiva, para as nossas vidas, né? Imagine só, tudo que nós utilizamos aqui, esse notebook, seu estúdio, temos artefatos de borrachas importantíssimos, e é uma característica muito interessante desse material, né? Pela versatilidade dele, não perde a propriedade, seja num frio extremo, num calor extremo, cada um tem sua liga, cada um tem sua composição, então é um material muito versátil, e é muito importante para a economia, né, do país em si. Nós temos todos os nossos expositores, nós temos mais de 193 expositores, né? Então a expectativa aqui é fechar a edição com 200 expositores, um crescimento considerável, entre 10% e 15%, temos uma limitação ali de tamanho de espaço do pavilhão, que nos impede de crescer mais, mas o que a gente pode afirmar é que nossos expositores são multinacionais e todos têm planta, a maioria deles, 90% dos expositores têm plantas industriais aqui no Brasil. Isso eu estou me referindo à matéria-prima, pessoal de máquina e equipamento. Então, é um setor muito importante para o Brasil e para o mundo. Bom, aproveitando que você já deixou alguns números aí, eu quero trazer aqui alguns números de 2024, né? Então, as feiras, conforme você disse, acontecem a cada 2 anos. Os números são impressionantes. Eu que não sou do segmento, eu fiquei impressionado. Em 2024 foram 193 expositores, 19 mil metros quadrados de exposição, que é muita coisa, 9.600 visitantes. Para um nicho, é muita gente.
E pessoas de 20 países, cara, estiveram na feira. E para esse ano, você acha que esses números aumentam? Quais são as expectativas? Sem dúvida nenhuma, é claro que vamos fechar isso ainda, mas a tendência aí, em tanto de visitação quanto de exposição, há um aumento entre 10% e 15%, né? A exposição já é consolidado, isso a gente está beirando aí 200 expositores. Uma coisa são expositores, outra coisa são marcas, tá bem? Porque às vezes você tem um expositor ali que tem 6, 7 marcas dentro de um grupo, mas a gente prefere sempre colocar a quantidade de expositores distantes que tem para o visitante se programar e visitar. E da parte de visitação, a nossa ênfase está justamente aqui nesse assunto, quer dizer, trazer outros, aumentar a participação de outros mercados como visitantes. Por exemplo, do agronegócio, do setor têxtil, do setor calçadista, do setor, a linha branca, né, de eletrodomésticos, pessoal da área da saúde, todos os fabricantes de máquinas, equipamentos e artefatos de borracha. Então, por que eu digo isso? Porque já é muito forte essa visitação da parte do automotivo. O carro, a máquina agrícola, o implemento rodoviário, o implemento agrícola, usa muita borracha, né? Mais de 80% ali de itens são provenientes de borracha, dado o tamanho da importância disso. Então, o nosso esforço é chegar a esses mercados e dizer, olha, preste atenção no nosso evento, na nossa reunião, esses 3 dias é importante para o seu negócio. E por que esse foco agora no agronegócio? O foco sempre existiu, né? Mas assim, quando a gente pensa a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é a sustentabilidade. É sustentabilidade na veia. Toda a cadeia produtiva do agronegócio pensa nisso todo dia, não é? Então, desde do plantio, dos equipamentos que estão sendo utilizados, da reposição de peças, a questão do pneu é fundamental, não só para a questão econômica, mas o ciclo de vida do pneu é fundamental, faz parte. Tanto a cadeia produtiva de borracha pensa nisso também todo dia, como oferecer isso para os seus clientes e até consumidores finais, e também essa questão da parte da reforma de pneus, né? É um setor vital para o agronegócio, é um elo dessa cadeia que vai ser atendido conforme esse mercado se desenvolve. Uma coisa puxa a outra. O que o produtor rural e o gestor de frotas mais buscam, de forma prática, ao visitar os pavilhões da feira? Economia e sustentabilidade. Então, veja, hoje a reforma de pneus não atende só o agronegócio, né, que é muito importante, mas atende, por exemplo, máquinas de mineração, são os pneus ATEGs, atende a aviação. Sabia que os pneus de aviões também são reformados? Então, para você ver Eu não sabia. Pois é, eu também não, até pouco tempo atrás, para você ver o altíssimo nível de qualidade, né? Claro, como tudo na vida, em todo setor, tem aquele grupo que faz a coisa correta e aquele que não faz a coisa correta. Então, acho que uma das coisas que a gente mais tem que difundir aqui é o conhecimento, não é? Pode parecer clichê, pode parecer meio chover no molhado, mas a gente precisa dizer isso, quer dizer, quebrar o preconceito contra a reforma de pneus. Ou simplesmente virar e dizer, mas eu não vou usar borracha porque a borracha ela demora 1000 anos para se compor. Não se trata disso, se trata de eu vou usar borracha porque vai melhorar a performance de produção, a performance da colheita com as correias de alta performance, porque você tem ligas especiais, a indústria ela está aqui à disposição para ouvir desenvolver produtos que vão entregar um desempenho muito melhor, estou falando dos artefatos. Quando você fala do pneu, apesar de ser óbvio, ele tem que ser dito também, quantos ciclos de vida, um pneu novo, de boa qualidade, de marcas premium, hoje fabricadas no Brasil, se usado corretamente e no tempo certo, ele passar pela reforma, ele vai dar de 3 a 4 reformas, pode chegar a isso. Isso é economia na veia. Então, respondendo a sua pergunta, é economia e também atender na prática as questões de ESG. Então, eu acho que a primeira coisa aqui é desmistificar isso. Não, eu não vou utilizar porque é um produto nocivo para o meio ambiente. Nocivo é não tratá-lo corretamente, é não dar o destino correto, né? Isso sim é nocivo, é não conhecer o que pode ser feito. Deixa eu aproveitar que você deixou aí a dica de trabalho bem feito, gente que não faz bem feito. Eu já visitei alguns países, tanto aqui na América do Sul, América do Norte, na Europa. Cara, eu acho que o único país que eu vejo pedaço de pneu espalhado pelas rodovias é aqui no Brasil.
Eu nunca observei isso fora. Por que isso acontece, Renato? Então, a primeira coisa é a questão cultural. Em outra ocasião aqui, recentemente, numa entrevista, o presidente da Aresp, né, o Reinaldo Megna, falou uma coisa muito interessante. Ainda há uma questão cultural, por exemplo, o brasileiro, ele troca o pneu e deixa o pneu usado em casa. Para que eu não sei, mas ele ainda tem aquele hábito, não, vou guardar aqui porque um dia pode servir. Não vai servir esse negócio, não vai. Então, a questão cultural é muito importante. Mas outra coisa que aí você é cultural e esbarra para uma coisa chamada segurança, muito perigosa, é a reforma feita de qualquer jeito. Aquele tal daquele jacaré que você vê pneu explodindo na estrada, e aquilo não é reforma. Aquilo é uma recalchutagem. É até errado dizer recalchutagem. É um remendo mal feito, colocar todo mundo em risco ali, inclusive o caminhoneiro ou o produtor. Existe uma outra situação aqui, mas fechando, você vê por conta da questão cultural. Né? Eu estou vindo já há uns 25 anos aí promovendo evento e já fiz durante muitos anos a Feira do Plástico, hoje chamada de Plástico Brasil, na época foi Brasil Plástico, e a retórica é a mesma. Se nós não educarmos os nossos filhos, amanhã os nossos netos, é mais fácil dizer, não vou usar porque é ruim. Não, peraí, vamos usar uma coisa boa. Isso aqui não vai ir para frente se não tiver tecnologia, se não tiver investimento. Então, a gente tem que entender o seguinte, num ponto que é até polêmico, mas a gente não tem medo de polêmica e vai tratar disso, inclusive, no setor. O pneu importado de baixa qualidade. Hoje, alguns pneus importados chegam na gôndola do Truck Center, ou do centro automotivo, né, para caminhões e equipamentos agrícolas, com um valor menor do que o reformado. Você fala, pô, mas como é que pode isso? Tudo bem, alta produção lá fora. A questão é a qualidade. O peso é muito mais leve do que um pneu reformado, do que um pneu novo. E aí, por aí você já vê, né, para o caminhoneiro aqui, para quem vai decidir a compra desse pneu, assim, pô, é um pneu que vai durar muito menos. Muito menos. E o pior, ele não dá reforma. Então, esse pneu importado de baixa qualidade é performance. Não é que ele vai explodir e soltar, não é isso. Ele vai desgastar muito mais rápido e o pior, ele não vai dar reforma. Se der uma reforma, vai ser uma reforma. Ao passo que eu falei ali, dá de 3 a 4 reformas um pneu novo. Então, são essas questões que acabam comprometendo esse produto, vamos dizer assim, né? O pneu, no caso, ou até o artefato de borracha, porque ele é mal trabalhado e acaba tendo um destino errado, né? Que é o meio ambiente, que é a pior situação que a gente não quer ver mais no Brasil. Tá, na reforma de pneus, como saber se quem está reformando aquele pneu é um profissional que vai fazer um trabalho de altíssima qualidade, está utilizando uma matéria-prima muito boa, ou se não, ou se é ruim? É só pelo preço ou tem outros fatores que mostram isso? Excelente pergunta. Todos os reformadores sérios são homologados, certificados pelo Inmetro. Todos os nossos expositores, a maioria esmagadora, tem essa certificação do Inmetro, são certificados, certificam seus reformadores. Lembrando, a nossa feira ela tem a base de quem fornece toda a tecnologia, insumos, matéria-prima, máquina, equipamentos para quem reforma, né? Grandes operadores logísticos ou até de implementos rodoviários e maquinários agrícolas também nos visitam buscando soluções e saber essa origem, né? Esse lastro que tem de produção de pneus de excelente qualidade. Então, pensando aí no consumidor final, vamos dizer assim, ou para um produtor, ele quando chegar no Truck Center, ele tem que pedir isso, né? Qual marca que é essa reformadora? Então, tem certificação? Cadê o selo de certificação? Mas uma das coisas, até a própria ABR, Associação Brasileira dos Reformadores de Pneus, que é nossa parceira e promotora do evento, também tem seu manifesto, lançou recentemente, a Margarete Busetti, a presidente, tem inúmeras publicações sobre isso, falando, por exemplo, da questão do peso, a questão do preço tem que ser questionável e a homologação, a certificação é o balizador de tudo isso, dos pneus reformados. Vamos lá, na prática, quanto que o produtor vai economizar? Eu imagino que um pneu de uma coletadeira, eu não sei quanto custa uma coletadeira de um trator, deve ser muito caro, né? Eu imagino que seja. Quanto que ele vai economizar se ele fizer a reforma de um pneu? A primeira pergunta seria essa, e na sequência seria o seguinte, deixa eu pegar o pneu de um carro, por exemplo.
eu acho que quando o condutor é muito bom, ele vai rodar ali 60, 70 mil quilômetros com um pneu bom. Um pneu reformado, ele roda quanto? Vamos lá, primeira pergunta, né? Então, um pneu aí de uma colheitadeira, aro 24, 34, custa em média ali algo entre 5 mil e 8 mil reais. É o tal do pneu ATR, né? Esse é um pneu, né, ATR. Então, assim, você vai ter aqui uma economia entre 20% e 30% no valor de um pneu em relação a um pneu novo, né? Então, assim, no bolso do produtor, vamos lá, se ele tem um pneu grande, né, que custa 15 mil reais, o serviço de recapagem desse mesmo casco, ele sairia por 4.500, economia de 10 mil reais considerando, né, aqueles 4 pneus ali, para o implemento dele. Então, é isso, em torno de 30% de economia em relação ao pneu novo. É uma economia substancial. A outra pergunta da sequência foi, por exemplo, num carro, vamos pegar pneu de carro agora. Sim, então, roda aí 50, 60, 70 mil quilômetros, né, dependendo do pé, do jeito que dirige. Um pneu reformado, ele vai rodar quanto? Ele vai. Essa questão, o pneu reformado, bem reformado, ele tem uma performance muito similar, né? Por volta de 70% da performance de um pneu novo. Ele não deixa, ele não perde. A questão aqui vai estar, claro, na qualidade do material, né? Porque uma reforma de pneu, para você ter uma ideia, eu já visitei, né, um dos nossos expositores, ele praticamente é um renascimento do pneu, né? Então, a primeira coisa é saber se ele é possível de ser reformado. Então, está preservada aquela estrutura dele, já tem exames, aliás, testes, né, não exames, testes de altíssima confiabilidade, e aí ele entra numa autoclave. É um ambiente de indústria. Às vezes as pessoas pensam que a reforma de pneus é feita num cantinho. Não, não é isso. Ele é um ambiente industrial. Ele vem nascendo depois de um processo. Ele passa por uma autoclave e aí ele vem sendo reconstruído camada por camada. É um processo igual, muito similar, melhor dizendo, de um pneu, da fabricação de um pneu novo. Então, ou seja, a performance, claro, ela vai ser muito mais do uso e do cuidado, né, do que propriamente dito o pneu novo ou reformado. Então, o pneu reformado, respondendo a pergunta, ele tem o mesmo nível de qualidade, tá bem? Então, a performance ali no mínimo de 70% do que um pneu entre um pneu reformado e um pneu novo. Quais são os avanços mais recentes em materiais, compostos de borracha, processos produtivos que estão chegando ao mercado e que podem ser vistos agora, nessa feira, em 2026? O maior avanço tecnológico aqui nesses materiais, sem dúvida nenhuma, é o uso de IA na produção, né? As ligas especiais, que acabam atendendo conforme a demanda, né? Porque quando você pensa em baixa, quer dizer, qual a temperatura que precisa atingir, a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um continente, né? Então você tem especificidades para setores, para regiões diferentes, que São Paulo é uma coisa, no Rio Grande do Sul, a baixa temperatura. Então a borracha, ela é um material muito versátil nesse sentido. Quando a gente olha para o pneu, você tem desenhos específicos. Para agronegócio é para condução de ônibus é outra, para aviões é outra. Então, nós temos, por exemplo, aqui na feira, o prêmio Renova Pneu. No ano de 24, nós premiamos um reformador, ele ganhou, ele conseguiu, através do desenho e da composição do pneu reformado, uma performance melhor, uma economia melhor para o pessoal da produção de cana. Se eu não me engano, era o pessoal do agronegócio ligado à cana, para que ele tivesse uma melhor performance no transporte entre a usina. Tá? Então, desenhou-se um pneu apropriado para quem faz para as condições de chuva, ou enfim, aquele terreno mais acidentado. Então, essas são questões sutis, mas muito importantes e que estão toda hora aqui sendo desenvolvidas por esse setor. Então, poderia-se dizer que é possível customizar um pneu pelo solo, pela temperatura, pelo tipo de cultura que você vai trabalhar?
Já é feito isso, né? Então, o mesmo Ah, pneu, é? o pneu hoje, por exemplo, na própria AgriShow, você tem expositores nossos também estão lá na AgriShow, e aí não só os reformadores, mas os fabricantes de pneus também. Então, o desenho do pneu não é só, aliás, está longe de ser estética, ele tem uma funcionalidade, né? Ele vai escoar água, ele precisa lidar com um terreno que é pedregoso, então tudo isso faz parte, porque você tem uma performance melhor, né? Ele está intimamente ligado à economia de combustível, né? Tudo isso vai compor essa cadeia que é tão importante para o produtor, para o agronegócio, né? Então, tudo faz parte. Você não pode colocar um pneu, qualquer pneu na minha máquina e está tudo certo. Não está tudo certo. Você tem que entender o que você faz, qual é a tua necessidade, e aí você vai ter um pneu adequado, e a reforma de pneus, ela acompanha os fabricantes de pneu nesse sentido também. A gente tem mania de achar que tudo que é caro é bom, tudo que é barato é ruim. Tem marcas que são extremamente caras. Eu não sei se eu posso dizer que são extremamente caras ou se tem um valor agregado muito maior, né? O tal do caro é o seguinte, caro comparado a quê? Quando a gente vai fazer a escolha de um pneu, o que a gente deve levar em consideração? Por exemplo, tem marcas que são já consagradas no mercado, né? Então, Sim. a marca fulano de tal, aquela lá é sempre bom. É assim ou não? Não é bem assim que funciona. É uma pergunta muito boa. Eu me coloco no lugar do consumidor, né? Porque nós temos veículo também, e essa pergunta eu sempre me faço e acaba acionando meus amigos daqui, né, do setor, dos promotores de feira. E existe sim, a gente tem que sempre tomar cuidado. Quem é o reformador? É aquela conversa ali, né? É certificado, é homologado, acompanha as associações, né? Eu sei que talvez não é o dia a dia do produtor, mas quem lidar com isso, com a manutenção, com a gestão de frota, essas associações que lutam diariamente por essa competição sadia. Respondendo a sua pergunta, sim, você vai ter pneus que vão performar muito melhor, porque tem um investimento pesado ali. E eu diria, a gente sabe disso como consumidor final, quando a gente vai comprar pneus, no nosso caso, esse aqui é top de linha. Mas por que ele é mais caro? Bom, realmente ele tem muito mais borracha, a borracha tem uma liga diferenciada, ele dura mais, está comprovado, tem testes para isso. Na reforma de pneu, nós estamos no mesmo nível. Então, você tem os pneus em formato também que passam por um processo rigorosíssimo, tem uma quantidade de borracha muito grande, ele é um pneu adensado, ele tem sua performance, ele tem seus testes feitos. Então, existe a possibilidade de você aferir a qualidade e fazer essa comparação, né? Eu falei aqui do pneu importado, então muitas vezes é o que você acabou de falar. Será que o barato vai ser barato mesmo ou ele vai sair mais caro? Se eu colocar um pneu reformado aqui que ele vai durar 4 meses em vez de durar 6 meses, será que eu economizei mesmo? Será que não é melhor eu comprar um pneu reformado que tem um valor maior, mas de fato ele vai me dar uma performance melhor? Eu vou trabalhar por mais tempo com esse pneu? Então, respondendo a sua pergunta, tem como você rastrear isso e você está comprando um produto de qualidade, certificado, que tem histórico e tem boas recomendações no mercado. Quando você fala de pneu importado, você fala dos asiáticos ou não apenas os asiáticos? Não apenas, a gente não pode ter esse preconceito, até porque tem asiáticos de primeira qualidade, e ele já vem com um preço um pouco mais, vamos dizer, coerente, né? Então, tá aí. Desconfie quando o preço é muito barato, seja asiático, indiano, americano, europeu, não importa, porque sabemos. Vamos lá, assim como no Brasil e fora, que eu falei no meio da entrevista aqui, há reformadores seríssimos. E há reformadores não tão sérios, então ele vai te entregar um produto que vai ter legal, fiz um pneu bacana, vai estar com um preço super bacana. Toma cuidado, desconfie. Então, tem muito técnico bom, muita empresa boa no mercado para você, produtor está com a IA, né? Ou você consegue aferir e falar, opa, peraí, as referências, né? Então, a ABS em nível nacional, a Aresp e demais associações ligadas à reforma de pneu pelo Brasil, né? A Soban, tem tanta a NIP, todos vão estar conosco na feira, inclusive, tá bem? Então é bom segui-los, é bom acompanhá-los,
porque a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de segurança, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de economia circular. Então, é um mercado, Divino, que ele veio, essa questão ambiental que desenvolveu esse mercado. A bem da verdade é isso, lembra? Década de 90, nós tínhamos ainda um problema, você falou que no Brasil a gente anda aí, né? Fora é difícil você ver isso, mas eu acho que aí é para todo resíduo sólido, mas é difícil você ver fora um pneu. Aqui, infelizmente, você ainda encontra, mas já foi muito pior. Muito, né? Então, é um país que ainda enfrenta a dengue, né? Olha que absurdo. E se quer um lugar melhor para criar dengue do que um pneuzinho ou uma piscina, um pneu abandonado, não tem. Então, em última instância, para quem é produtor ou para quem está decidindo, saiba vocês que tem uma coisa chamada pneu inservível. Pô, mas o que é isso? Chega uma hora que não dá mais reforma. E aí, nós vamos fazer o que com esse pneu? Nós vamos transformar, nós vamos tirar ele, isso tem na feira, dá para vocês verem isso claramente. Ele é realmente desconstruído, o aço vai para a indústria da construção, e a borracha que sobra ali daquele que não dá mais para reforma, ele vai virar um tapete, ele tem outros destinos que não exigem a primeira camada, vamos dizer, de segurança, a inegociável, ele vai para produtos que não tem essa questão de tanto risco, vamos dizer assim, né? Pode ser um tapete, pode ser um outro produto, mas ele tem um destino, ele não vai parar no meio ambiente, pode ter certeza. Isso na feira você Parece que vira até asfalto, não vira? Obrigado, vira asfalto. Estou tentando lembrar disso. Tem asfalto, muro de contenção, é extremamente versátil, dá para usar piso, né? São os pisos. Hoje a gente tem até fornecedor hoje que atende essa indústria de pisos especiais. A gente tem outros eventos que estão indo lá visitar a feira também. Então, tem solução, dá para usar. Não vai voltar para ficar ali gerando um passivo. Nós estamos falando de pneu reformado, mas você mesmo falou lá atrás que um grande percentual de uma máquina, de um carro, é borracha. No caso das mangueiras de alta pressão, por exemplo, é possível reformar também ou não? Não é comum, né? Ele não tem essa dinâmica, né? Não é, como eu posso te dizer, não é viável, né? Essa mangueira que ela vai ser descartada, ela tem outro destino, porque o volume, para você ganhar, você tem escala na produção, né? Então, e o nível de exigência tanto para reposição, para o mercado repositor, quanto para os fabricantes de máquina, é altíssimo. Então, você hoje não utiliza, em certa medida, essa matéria-prima que proveniente de um produto que já foi utilizado. Ele tem outro destino, né? Então, ele vai ser para outro produto, não vai voltar a ser uma mangueira, ele vai ser outro produto, outro artefato, né? Que você mencionou ali, uma mangueira de alta pressão, que ele tem que ter um nível de controle altíssimo das matérias-primas e resistência e tudo mais. Digamos que eu seja um produtor rural e quero reformar os pneus da minha máquina. Eu vou levar o meu pneu para ser reformado ou eu vou comprar um outro pneu que já foi reformado e vou deixar o meu lá? Excelente pergunta. Então, quando você tem a necessidade de substituir os pneus da sua máquina agrícola, do seu caminhão, do seu implemento rodoviário, você, na sua região, procura um truck center. E muito provavelmente esse truck center ele vai trabalhar pneus 0 quilômetros, pneus novos, pneus reformados e pneu importados. Essa é a realidade do mercado. E ali começa bom, então tá bom, eu vou reformar. Então, entrevista, mas reformado, ele tem que identificar. Tá bom, mas deixa eu ver o peso desse pneu. Pô, o peso desse pneu, tá. Ele é comparado com o peso do pneu novo. Então, um certificado é um formado de qualidade. E a partir do momento que você troca esses pneus, os pneus que ficam ali, ele volta para esse ciclo. Seja um pneu, então o seu pneu que você tirou, você comprou a máquina zero, ele era um pneu novo, chegou a hora de trocá-los. Independente da sua escolha, se é um novo, um reformado ou importado, esse que você deixa no truck center, ele vai entrar nesse ciclo de pneus. Então, ele vai para esse ciclo de reforma que nós comentamos aqui. Isso já está muito bem difundido no Brasil, tanto para o pneu
leve quanto para o pneu pesado. Para linha leve e linha pesada. O que a pessoa ligada ao Você não agronegócio, tem que se preocupar com isso. o que ele vai encontrar nas duas feiras, tanto na ExpoBoa quanto na Pneu Show, que dificilmente ele vai conseguir encontrar em outro ambiente de negócios? Além do networking, lógico. Sim, como você falou, essa é uma feira de nicho, né? Uma feira muito específica. Então, ele tem uma demanda na produção, alguma demanda que ele precisa resolver, alguma dor, seja na colheita, seja na linha de produção, envolva algum artefato de borracha. Na ExpoBoa, ele vai encontrar fornecedores que possam ajudá-lo a desenvolver essa solução. Seja um vazamento, uma pressão que ele precisa regular, e o artefato de borracha, ele pode entregar isso para ele. Então, a dor que ele tiver ligada com algum artefato de borracha que ele utiliza no processo dele, pode ser sanada lá dentro, na ExpoBoa. Na Pneu Show, acho que mais tranquilo ainda, ele entendeu o seguinte: ele, como responsável ali do plantio, da colheita, do transporte, quem está nessa cadeia que move o agronegócio e que depende, como o Brasil depende do pneu, né, o transporte rodoviário, o modal pneu, o caminhão, é aqui que ele encontra, que é aqui que ele entende o benefício de usar um pneu reformado. Primeira coisa, pela economia, e segundo, e não menos importante, pelas questões ligadas ao ESG. Aqui ele vai poder aço da minha produção, eu garanto que tem um pedigree de ESG. Ele está sustentado porque eu tenho um fornecedor que me garante isso, que o pneu não vai ficar no lugar que não é para ficar, e eu estou usando um pneu que foi reformado e ele está sendo utilizado pela segunda ou terceira vez. E outra, mantendo meu desempenho, mantendo a minha economia. Renato, você me ajudou, você me convenceu. Eu, particularmente, tinha preconceito com pneu reformado. Eu achava que era tudo ruim, achava que era tudo quebra-galho, achava que não era coisa boa. E você me trouxe uma perspectiva nova. Se você trouxe para mim, com certeza trouxe para a minha audiência também. Só para finalizar, o produtor rural, pequeno e médio, ele ainda tem, acho que mais ou menos essa mesma visão, esse mesmo preconceito. A usina, por exemplo, já não tem, eles já reformam o pneu. O que precisa ainda para mudar esse conceito da pessoa que ainda tem um pé atrás com o pneu reformado? O conhecimento. Todos nós aqui, em última instância, num churrasco, no próximo jogo do Brasil, se vocês vierem assistir conosco, será um prazer no dia 24, ou em nossas conversas entre famílias e empresários, falar a reforma do pneu, ela existe, ela é décadas no Brasil, é um exemplo para a América Latina no Brasil, então forte, Chile, Uruguai, Paraguai, China, muitos vêm aqui, todos os produtores têm plantas também, tem unidades fabris nesses países. O que está faltando é isso, nós temos até um manifesto falando sobre isso, né, sobre o uso do pneu reformado, que está intimamente ligado com as questões de logística, de movimentação, né? Então, o que falta é isso, a gente quebrar o preconceito que eu também tinha antes de mergulhar nesse setor, e que dá para utilizar. A borracha, ela não é, em momento nenhum, um problema, desde que utilizada com responsabilidade, como tudo na vida, né? E tem lastro. Hoje a gente tem lastro, dá para você utilizar e falar, não, eu uso, é bom e vou continuar usando, e estou ajudando o meio ambiente, estou ajudando a gerar emprego, e estou ajudando o país a crescer também. É um setor que sofreu muito com essas questões de pneus importados, então pensem duas vezes, não é para não comprar, porque temos importadores também na feira, são bem-vindos, quem faz um trabalho sério, quem faz um trabalho competitivo. Então, você como produtor, como consumidor final, nós, né, no caso, como consumidores finais, tomar conhecimento, perguntar, buscar informação, tem bastante. Se encontrar, vai ver que é um produto muito seguro. Bom, então vai acontecer do dia 23 a 25 de junho, terça, quarta e quinta-feira, no Expo Center Norte, lá em São Paulo, das 13 às 20 horas. Isso. Essas duas feiras. Já aproveita e deixa um convite para o pessoal ir lá. Por favor. Venham
entender como é que funciona o setor da borracha, da produção de borracha, o artefato, como é que nasce, como é que constrói o artefato de borracha, e também esse mercado empolgante que é a reforma de pneus. Vem conosco, 23 a 25 de junho, no Expo Center Norte de São Paulo. Renato, sucesso. Adorei conversar com você. Obrigado, viu? Também gostei. Obrigado. Um abração. Até mais. Abraço. É isso aí. Nós temos que preocuparmos com sustentabilidade, as práticas de ISG, né, que são práticas realmente necessárias para que nós tenhamos um planeta muito melhor. O Renato falou, não tem que jogar o pneu fora, não tem que descartar, tem que dar uma função nova para esse produto que, às vezes, para você já não serve mais. Gente, para de guardar pneu, não precisa de ficar guardando pneu, não. Eu conversei com o Renato Cordeiro, o head de portfólio da Francal, e nós falamos a respeito de 2 feiras que vão acontecer em São Paulo na semana que vem. O tema foi: borracha e pneus reformados promovem inovação, economia e sustentabilidade no agronegócio. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.